Ei, som. Oi. Oi, oi, som. Um, dois. Se as águas do mar da vida quiserem me afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui nesse momento separado para falar com Deus e para ouvir Deus falando conosco. Vamos iniciar enquanto o pessoal vai chegando, vai sentando. Vamos cantar o hino de número 292. Hino de número 292, a vinda do Senhor. Tá maior, gente. Como foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz dos arcanjos celestes ouvir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia glorioso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Nesse dia de glória meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser. E já livre da morte, já livre do mal, a vitória com Cristo hei de ver. Oh, que dia glorioso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Eu aqui pela cruz para o mundo morrer, muita dor ainda aqui a sofrer. Minha vida com Cristo em meu Deus escolhi, e com Cristo enfim reinarei. Oh, que dia glorioso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Veja Cristo do povo
quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Este império do mal vem, Senhor, destruir, em celeste vem perto reinar. Vem o sol, a justiça no mundo luzir, meu rei, vem meu rei. Ó que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Grandioso Deus, continuamos, ó Pai, na dependência do Teu Espírito Santo, reconhecendo a nossa condição de pecador, reconhecendo a nossa pequenez, e mediante a Tua grandeza, ó Pai, Tu se importa conosco, Tu nos ama, ó Pai, a ponto de nos reunirmos aqui nessa noite para falar conosco, ó Pai. Deus, nós Te adoramos. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja passeando em cada coração, a começar no meu, ó Deus, tirando tudo aquilo que não procede do Senhor, nos alertando, ó Pai, para a Tua volta, como diz esse hino, que nós precisamos olhar para o alto onde Cristo vive, contemplar, ó Pai, o Teu reino. Meu Deus, tudo que acontecer aqui seja para a glória e honra do Teu santo nome, para que saiamos daqui com a alma abastecida do Teu poder, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 e 34. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 ao versículo 34. Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 33 a 34, convido a igreja a se colocar de pé. Diz assim a palavra de Deus: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para a vergonha vossa. A igreja pode se assentar. Um breve comentário do texto. O apóstolo Paulo está nos alertando a respeito de ouvirmos coisas indevidas, até mesmo de pessoas crentes. Ele está falando para crente, não está falando para ímpio. Ele está falando para a igreja ali, que ele está escrevendo ali para o seu povo, gente conhecida dele, quando ele diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes, quando a gente participa de um culto, glorifica a Deus, canta louvores a Deus, quando chega lá fora, você viu, não gostei daquele hino, o louvor errou, o pastor pregou um negócio lá que eu não gostei, a liturgia você não foi bem, não é assim? Aí o outro, é mesmo, aí a dele é o movimento. Irmãos, quando a gente sai daqui, a gente tem que sair com a alma abastecida, como eu já disse, cheio do poder de Deus. Você deve acatar, você deve aprender aquilo de útil, absorver aquilo de útil que Deus vai trazer através dos seus servos, e não olhar erro ou acompanhar alguém que olhou. Talvez você nem percebeu, quando alguém fala, as más conversações, acredito eu que Paulo está falando aqui, nem é palavrões, não são palavrões, não é? É a respeito de irmão falando de irmão, aí o outro que nem viu, mas aí adere um movimento, e o movimento vai crescendo, e Satanás está dando risada, que o próprio crente está fazendo o trabalho dele, o próprio crente. Então, irmãos, vamos anular as más conversações, né?
Porque ele está falando aqui, ó, tornai-vos a sobriedade. O que é sobriedade? Uma pessoa bêbada está sóbrio? Não, ele está praticamente inconsciente. A sobriedade é nós estarmos ligados, conscientes, perseverantes, com a mente preocupada nas coisas de Deus. Muita gente se diz, muitas vezes nós nos desviamos, vou me colocar nisso também, não é? Dependendo da circunstância, a nossa mente, a gente esquece que é crente. Alguém está falando lá, o vizinho, ou alguém que nem é da igreja também, a gente fica dando ouvido a coisas ruins, isso nos contamina, não é? Então a gente tem que aprender a não ouvir essas coisas. É claro que educadamente, mas nós temos que cortar esse tipo de assunto e voltar à sobriedade. Opa, eu estava nesse... Para mim, voltar à sobriedade que o apóstolo está falando é isso. De repente eu dei ideia e falei, opa, não posso fazer isso, então dá licença, eu estou saindo, não é? É de certo. Voltar à sobriedade. Tem hora que a gente dorme espiritualmente, tem hora que a gente fica com a mente cauterizada, até mesmo adormecido, não é? Então é necessário voltar à sobriedade. Está falando ele de crente aqui, por quê? Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, não é? Às vezes quem está falando ainda precisa de uma experiência com Deus, precisa até do nosso testemunho naquele assunto, naquela hora, naquele momento, para ele se converter. Mas se nós aderirmos, se nós participarmos, nós acabamos deixando de testemunhar, deixamos de pregar com o nosso proceder, não é? E ele está falando interessante: estou escrevendo isso para vergonha vossa. Quer dizer que ele está escrevendo para a criança, está escrevendo para nós aqui, para vergonha vossa. A gente está dentro da igreja, a gente acabou de cantar, a gente acabou de tocar, a gente acabou de dar glória a Deus, está falando mal de alguém que estava no culto. Nós temos para com isso, irmãos. Vamos orar pelo louvor, que é um dos ministérios assim da igreja, muito, Satanás investe muito para derrubar os louvoristas, não é? E nós temos que anular toda sorte de argumento de Satanás, para que ele quer tirar a nossa bênção, ele quer tirar a nossa alegria, quer tirar o nosso foco, que é Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer, vamos orar por todos, pelo liturgista, pelo pregador, pelos louvoristas, por cada um que adentrar daquela porta. E se algo acontecer que não agradou a gente, vamos orar a Deus. Se for algo que a gente possa conversar com alguém, vamos diretamente nesse alguém, vamos falar com ele: olha, dá para melhorar isso aqui, dá para melhorar aquilo ali. Temos que ter humildade para acatar a repreensão também, a crítica construtiva. Não é essa crítica de blá blá, é a crítica quando a pessoa chega e fala: posso falar um negócio com você? Sua gravata estava toda torta lá na frente. Você está tendo coragem, que a maioria fala: puta, você viu como é que a gravata dele está torta? Você viu que gravata feia? Mas não tem coragem de falar, não é? Então, irmãos, nós temos que ser sinceros, nós somos irmãos, nós não somos parentes, não, nós apenas um parente longe, não, nós somos irmãos, amém? Mais uma vez, quero convidar a nossa irmã Virgínia, que esteja fazendo oração. Até assustou, não chamar de Virgínia, a irmã Elza, né? Fazer oração de louvor. Sim, ó Pai, muito obrigado, Deus, Tu és maravilhoso. Sim, meu Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Sim, meu Deus. Sim, papai querido. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Sim, ó Pai.
Amém, Jesus. Sim, ó Pai. Amém. Sim, Pai. Amém, Jesus. Verdade, Pai. Amém. Está cantando o hino de número 164? Quem tiver dízimos e oferta, também faremos a entrega. Hino de número 164 para a entrega de dízimos e ofertas. Santo, nome incomparável, em Jesus amado Deus, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus no céu, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu consigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Irmã Conceição, adorando a Deus, louvando a Deus com oração, agradecendo pelos dizimistas e ofertantes. Amém. Glória a Deus. Amém. Ministério louvor para dar continuidade. Paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje é dia de festa, é dia de participarmos da ceia do Senhor, né?
E, queridos, Evangelho de Marcos, no capítulo 16, eu gosto muito desse texto, que ele fala que, né, as Marias, né, e Salomé, elas já iam caminhar para o túmulo, porque Jesus havia morrido, né, com aromas para embalsamar o corpo de Jesus. E elas iam questionando, porque a pedra era muito grande, e elas iam questionando umas outras. A palavra fala que elas iam questionando quem vai remover a pedra. E o maravilhoso é que quando elas chegam ao túmulo, a pedra já estava removida. Aleluias, porque Jesus havia ressuscitado, querido, né? E Jesus já ressuscitou, aquele Jesus que ressuscitou, né? Que aquelas mulheres iam lhe procurar, ele está vivo e ele está aqui hoje. E nós podemos comemorar, né? Hoje é dia de comemorarmos, de lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós, né? Através do seu sangue, ele derramou e ele ressuscitou, né? Venceu a morte. Ele vive por mim, por nós, por você. E nós vamos nos alegrar agora e cantar que ele ressuscitou. Nosso Deus, ele ressuscitou com bastante alegria. Eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé. Nós vamos louvar o Senhor, né, nessa noite de festa, nessa noite de alegria, uma noite de muito calor, né? E Deus está neste lugar e nós vamos agora louvá-lo com bastante alegria. Sua vitória, Jesus ressuscitou. Oh morte, onde está a morte? A sua vitória, Jesus ressuscitou. Ressuscitou. Seja o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele ressuscitou, né? E ele é a nossa direção, ele é o sol a nos guiar, né? E nós vamos louvar o Senhor com mais esse cântico que fala: ó, eu me rendo aos teus pés,
E o Senhor é tudo que eu preciso para viver. Querido, sem Jesus nós não somos nada. Então eu quero te convidar agora a render aos pés desse Jesus que ressuscitou e está aqui no nosso meio. A Ti eu vou clamar, Senhor Jesus. Oh, santo, santo é o Teu nome, Senhor Jesus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti.
Gostaria que você fechasse os teus olhos agora. Nós vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Um cântico intitulado Entrega. Vivemos os dias de hoje, querido, passamos por momentos difíceis, onde muitas vezes a gente tira muito pouco tempo para o Senhor, para fazer essa entrega para o Senhor. Eu gostaria de te convidar agora a entregar o seu coração ao Senhor, a entregar a semana que vai se iniciar ao Senhor, esse restante de noite, que você entregasse ao Senhor sua vida, seu trabalho, seu casamento, seus filhos. Vamos entregar a nossa vida ao Senhor. No final desse cântico fala que o Senhor Jesus, que foi Ele que morreu na cruz para nos salvar, e a Ele toda honra, toda glória. Entregue a sua vida ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus.
Aleluia. Pode assentar, queridos. Retorno a palavra ao pastor. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos ter a ceia do Senhor. Em todo caso, né, todo culto é uma bênção, todo culto é especial, mas com certeza, como os irmãos falaram, é um momento de alegria. E hoje a nossa igreja está, assim, vamos dizer, bem enfeitada, com muitas flores. Nossas irmãs, né, mais velhas estão vindo. Nós temos aqui a nossa irmã Conceição, nossa irmã, né, a irmã Helena, todas as irmãs ali, Salica, as irmãs Marta, perdão, não consigo lembrar de todas as irmãs ali, as irmãs que há muito tempo não vêm à igreja, estão conosco. Tem sido uma bênção, né, ter os irmãos aí, a irmã Maria Helena, a irmã Uda. Então tem sido uma bênção, né, e alegria, porque depois de tanto tempo, esses irmãos têm vindo, estado aqui com a gente, né? A irmã Celinha, agora que eu lembrei. Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 14. Eu gostaria de, enquanto os irmãos abrem a palavra do Senhor e para nós lermos, gostaria de saber, tem alguém que está nos visitando aqui pela primeira vez, algum visitante entre nós? Porque, sabe, de máscara assim, às vezes a gente não conhece todo mundo, né? Ver alguém diferente, de repente é porque já vem há um bom tempo. Tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Não, né? Não temos visitantes entre nós? Todos são da casa. Tá bom, é bom saber, porque sempre que tem um visitante a gente gosta de dar as boas-vindas, né? E saudar essa pessoa. Abra aí a sua Bíblia do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1. Hoje vamos ler apenas os versículos 14 e 15. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. O tempo do Evangelho. O tempo do Evangelho. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Meus irmãos, vamos ler junto o versículo 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém. Pai Santo, Pai de amor, quero agradecer e exaltar teu santo nome. Quero, ó Pai, te louvar por tantas e tantas bênçãos que o Senhor tem concedido a nós. Quero agradecer por tua graça que é maravilhosa, e pelas tuas misericórdias que não têm fim, que são ilimitadas, e elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Quero agradecer ao Senhor pela presença de cada irmão, cada irmã. Quero te louvar pela tua palavra e o teu evangelho que o Senhor nos concede. Que teu Espírito Santo venha nos ensinar nessa noite, e que possamos sair daqui fortalecidos cada dia mais para servir ao Senhor com alegria nos corações, cheios do teu Espírito Santo, ensinados por ti, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, diante desta passagem, nós temos algumas perguntas que são muito importantes. Por que Jesus, ele começou o seu ministério público depois da prisão de João? Por quê?
É importante nós falarmos sobre isso, porque apenas aqui para uma informação importante, quando nós terminamos o versículo 13, lembra? Semana passada nós falamos da tentação de Jesus, e em Marcos diz que depois da tentação os anjos vieram e serviram, e logo o versículo 14 diz, depois de João ter sido preso. Talvez a gente possa pensar que não há um intervalo muito grande, como de fato não havia, ou não há um intervalo entre o versículo 11 e o 12, porque no versículo 11, né, Jesus foi batizado e uma voz do céu, a voz de Deus diz, este é meu filho amado, em ti me comprazo, tu és meu filho amado, em ti me comprazo, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Então não há uma passagem de tempo muito grande, na verdade foi ao mesmo tempo, bem rápido, foi logo a seguir, mas aqui entre o versículo 13 e 14, apesar de não ter essa, né, aparência, não mostrar isso, mas segundo os estudiosos, aqui há um intervalo de cerca de 1 ano, isso mesmo. João, ele esteve pregando ali no deserto por mais ou menos 1 ano, até que ele foi preso, e depois, exatamente quando ele foi preso, é que Jesus veio e começou a pregar novamente na Galileia, porque ele estava na Galileia na época do seu batismo, ele foi para a Judéia por um período de tempo, foi exatamente naquele período em que ele transformou a água em vinho, que ele foi aquele casamento, também participou da Páscoa. Depois ele voltou para a Galileia, e é exatamente aqui que inicia o ministério público de Jesus. Mas por quê? Porque este ministério público começou depois da prisão de João. Segunda pergunta, por que ele começou este ministério na Galileia? Exatamente na região da Galileia e não na região da Judéia. Por que na Galileia e não na Judéia? Onde estava Jerusalém, onde estava o templo, onde estavam os maiores religiosos, onde estavam os sacerdotes, onde estava, vamos dizer assim, o movimento religioso de Israel. Uma outra pergunta que surge é, o que é o Evangelho? Aqui diz que ele veio pregando o Evangelho de Deus, é a primeira vez que aparece exatamente aqui, né, no ministério de Jesus, exatamente essas palavras, veio pregando o Evangelho de Deus. E o que é Evangelho? E qual é o tempo que está cumprido? Jesus disse, o tempo está cumprido. Que tempo é esse? Que tipo de tempo é este? Qual era então a mensagem de Jesus? Qual era a sua pregação? Nós vamos então nesta noite tentar responder estas perguntas, meditando na palavra do Senhor e trazendo algumas informações importantes e relevantes. Mas, meus irmãos, diante dessas palavras, diante deste início do ministério de Jesus, nós podemos afirmar o seguinte, e guarde bem essas palavras: no tempo de Deus veio o Messias cumprindo todas as profecias e trazendo a mais importante notícia da história para os judeus e para os povos do mundo inteiro. Mais uma vez, no tempo de Deus veio o Messias cumprindo todas as profecias e trazendo a mais importante notícia da história para os judeus e para os povos do mundo inteiro. Quais são as informações exatamente do texto que nos possibilitam fazer esta afirmação? Vamos lá, primeira delas, voltemos ao versículo 14, que nos diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia pregando o Evangelho de Deus. Ou seja, a primeira informação é que Jesus começou na Galileia seu ministério público para cumprir a profecia. Que profecia é essa? Por que na Galileia? Como eu falei antes, por que na Galileia e não na Judéia? Por que não em Jerusalém? Por que não onde estava a elite religiosa? Por que não onde estava o templo? Eu quero convidar você para nós entendermos por meio da profecia, Isaías capítulo 9, abra sua Bíblia, porque isso é importante nós entendermos. Isaías capítulo 9, vocês se lembram que no Sermão do Monte Jesus disse assim: eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir a lei e os profetas. Ou seja, em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu vim não apenas para cumprir toda a lei, mas também cumprir tudo que os profetas escreveram acerca
de mim, porque de fato ele era o Messias, e agora, começando o seu ministério público, ele estava agora se revelando a Israel como o Messias, como aquele que veio para salvar o seu povo, para trazer esperança. E olha lá no versículo, aliás no capítulo 9 de Isaías, essas palavras, Isaías capítulo 9 versículo 1: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Zebulon e Naftali eram duas tribos, das 12 tribos de Israel. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da noite, resplandeceu-lhes a luz. Resplandeceu-lhes a luz. Meus irmãos, a Galiléia era símbolo dos desprezados de Israel. Vocês se lembram que Jesus nasceu em Belém, depois teve que se refugiar, aliás, José e Maria tiveram que refugiar no Egito, para que a criança não fosse morta por Herodes. Depois da morte de Herodes, eles voltaram, mas foram também avisados pelo anjo que eles deveriam se cuidar, e então foram para a Galiléia, foram morar em Nazaré, e foi lá onde Jesus cresceu, na Galiléia. Mas mesmo assim, naquele lugar tão humilde, nação de Israel tão humilde, foi ali que Jesus, depois de ter ido à Judéia, ele agora volta, e o seu ministério, ele inicia exatamente nesse lugar. A Galiléia, meus irmãos, para vocês terem uma ideia, era considerada como a região mais pobre e desprezada da nação de Israel. Todo mundo que queria se envolver com a religião, ou aprender com os escribas, ou ter, ou discutir teologia, ou conhecer as leis de Deus, eles iam para onde? Para Jerusalém. Além disso, era um lugar onde havia muitos judeus, aliás, muitos gentios. Olha o que o texto diz aqui em Isaías: Galiléia dos gentios, por causa da sua proximidade, ali com os povos de outros países, de outras nações, ao norte de Israel, a Galiléia era povoada por muitos gentios, e os judeus desprezavam os povos da terra, desprezavam os gentios, e eles eram desprezados, tanto que quando Jesus veio, os primeiros discípulos falaram para Filipe: olha, nós encontramos o Messias. E eles perguntaram: de onde ele vem? De Nazaré. Ele falou assim: mas da Galiléia pode vir alguma coisa boa? Em outras palavras, daquele lugarzinho pobre, miserável, a Galiléia dos gentios, pode vir alguma coisa boa de lá? A Galiléia sempre foi um lugar onde as pessoas eram oprimidas, desprezadas pelo próprio povo. Era o povo que andava em trevas, ali havia muitos gentios, e por causa disso havia muita falta do conhecimento de Deus, havia muito obscurantismo, como diz aqui, uma terra de obscuridade. Resplandeceu a luz naquela região onde havia menos conhecimento de Deus. Jesus precisava levar a mensagem para aqueles que estavam exatamente distante de Deus, e por isso ele começou ali onde havia o desprezo. Ele também procurou pregar e anunciar a mensagem para aqueles que estavam realmente carentes da verdade, e porque ele também queria mostrar que o seu evangelho não era o evangelho que buscava o glamour, ele não buscava o reconhecimento, mas era uma mensagem de humildade e simplicidade. Tudo isso estava relacionado, e por essa razão ele começou a pregar ali, naquele lugar simples, naquele lugar pobre, naquele lugar onde as pessoas eram desprezadas. E qual foi a mensagem? O texto diz aqui que depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Interessante, por que será que Jesus também, ele começou a pregar logo após a prisão de João? E por que não antes? Por que ele não pregou logo na época que João estava pregando? Havia, segundo os estudiosos, duas razões. A primeira delas é porque ele deveria cumprir a profecia relacionada ao próprio João. Lembra? João era um profeta como era o profeta Isaías.
como era o profeta Jeremias, como era o profeta Daniel, ou seja, como qualquer um dos profetas do Antigo Testamento, João também era um profeta. Aliás, Jesus diz que dentre todos os homens, ele é o maior dos profetas, e a profecia de João dizia exatamente isso: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar a correia das sandálias. Mas ele diz após mim, ou seja, era necessário o ocaso de João, era necessário, como João disse, que ele crescesse e João diminuísse. Então era necessário que João saísse de cena. Jesus só iria começar seu ministério depois que João não estivesse mais pregando. E quando João foi preso, então Jesus entendeu pela profecia, ou seja, profeticamente, que chegou o momento dele pregar. Mas havia uma outra razão também. João foi preso exatamente porque ele estava pregando contra o pecado da nação, e ele pregava exatamente falando dos pecados, até mesmo dos reis de Israel, como falou de Herodes, que Herodes havia possuído a mulher do seu irmão Herodias, e por essa razão João foi preso, instigado pela mulher de Herodes. Ele foi preso e foi decapitado. Jesus então não queria ir para a Judéia, onde estavam as autoridades, e pregar ali para que ele, vamos dizer assim, não acontecesse o mesmo que aconteceu com João. Isso quer dizer que Jesus estava com medo? Não, Jesus sabia que ele veio para morrer, mas não era o momento certo. Jesus não queria antecipar a sua morte, porque ele sabia que o momento certo ainda não havia chegado. Não era o momento dele ter conflito com os religiosos, era necessário esperar o momento correto. E ele então, evitando isso, ele então aguardou para ir para a Judéia. Só depois ele começou o ministério na Galileia, cumprindo a profecia e também se resguardando para que não fosse morto prematuramente, mas apenas no tempo de Deus. Aliás, o tempo de Deus é a mensagem talvez central deste texto, é uma das coisas mais importantes desse texto, e é o segundo ponto que nós vamos aqui ler. Veja, versículo 15, e nós já entramos na segunda informação a respeito desse texto, que é tão importante. Veja que a primeira mensagem de Jesus, a primeira frase é: o tempo está cumprido. Observem bem, o tempo está cumprido. O tempo de Deus se cumpriu, meus irmãos. A pergunta é: que tempo é esse? O que significa esta palavra tempo? Interessante, porque no Novo Testamento há duas palavras para tempo. Sempre que aparece a palavra tempo na Bíblia, ali no Novo Testamento especificamente, vai ser uma palavra ou outra. Tempos, épocas. Uma dessas palavras, todos nós conhecemos ela, porque ela faz parte até do nosso vocabulário. É a palavra cronos. Cronos é a palavra que deu origem a cronômetro, cronologia, ou seja, tempo que marca exatamente os dias, os meses, os anos e até as horas. Então todos nós conhecemos o tempo cronos, o tempo cronológico, porque é o tempo humano, é o tempo que marca os nossos dias de vida. Quantos tempos de vida nós temos, quantos anos de vida nós temos, quanto tempo passou, quanto tempo nós estamos aqui. E esse tempo, o tempo cronos, muitas vezes é um tempo que traz o coração humano, porque esse tempo é o tempo que rege a humanidade. Nós nos prendemos a ele, não é? Nós estamos sempre constantemente olhando o relógio, estamos preocupados: será que vai dar tempo de eu chegar no meu trabalho? Será que vai dar tempo de eu conseguir resolver todas essas ciências? Será que eu vou ter tempo este ano para concluir o meu TCC, né? Falando para os jovens que estão na universidade. Será que o pastor vai demorar muito tempo com essa mensagem? Será que esse tempo que nós estamos vendo vai passar rápido? Será que essa pandemia vai demorar quanto tempo? Quantos meses? Quantos anos? Então nós nos preocupamos muito com esse tempo. Mas a palavra que Jesus falou aqui, e que Marcos usou, não é a palavra cronos, a palavra usada aqui por Marcos, porque Jesus está falando: o tempo se cumpriu, chegou o tempo certo, chegou o tempo de Deus. Agora chegou o momento em que o Messias deveria e haveria de vir, e agora chegou o tempo de Deus, aquele tempo que a nação estava aguardando há muitos e muitos tempos, ou seja, muitos e muitos cronos. Eles estavam aguardando o tempo certo e o tempo de Deus. Às vezes a gente acha que Deus tarda, não é? Tem muita gente que diz: Deus tarda, mas não falha. A verdade é que Deus nem tarda e nem falha.
forma alguma. Ele não está, a questão é que Deus age no tempo certo, Ele não age no cronos, Ele não age no nosso tempo, Ele age no tempo certo, kairos, o tempo de Deus. E é interessante porque alguns estudiosos entendem que quando Jesus falar que o tempo está cumprido, está relacionado àquela mesma ideia que Paulo disse lá em Gálatas: na plenitude dos tempos, o Senhor enviou o seu Filho. Ou seja, o tempo certo em que Deus preparou o mundo para receber o Messias. É interessante isso. Se você for estudar história, e muitos chegaram a estudar história, os estudiosos da palavra de Deus, os estudiosos, teólogos, eles dizem assim: tudo estava preparado para a vinda do Messias e para o espalhar do Evangelho. O mundo vivia uma paz, sim, uma paz, claro, não a paz de Deus, mas uma paz, vamos dizer, relativa, porque o mundo sempre foi cheio de guerras, cheio de conflitos, mas naquele momento em que Jesus chegou, o momento em que Jesus começou a pregar o seu Evangelho, era o momento que havia a chamada Pax Romana, ou seja, o Império Romano havia dominado os povos da região, inclusive a nação de Israel, e não havia conflitos, não havia guerras, não havia problemas, porque o império estava dominando todos os povos, e ali eles poderiam tranquilamente pregar o Evangelho sem conflitos. Havia uma outra questão também: a língua que se falava naquela região depois de tanto tempo era uma língua só, ou seja, a língua que o pessoal escrever os textos, para escrever as mensagens, era o grego, o koiné, ou seja, o grego popular. Tanto é que o Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas, João, as cartas paulinas de Pedro, Tiago, todos foram escritos nesta mesma língua, o grego koiné, que era uma língua conhecida por todos. Ou seja, havia uma língua unificada em que as pessoas poderiam ler e aprender, e assim se espalharia melhor o Evangelho por aquelas regiões. Havia uma outra questão também, porque por causa dos romanos havia estradas construídas por tantas e tantas regiões ali. As estradas que foram construídas pelo Império Romano interligaram as nações, e por causa dessas estradas facilitou muito com que Paulo e Barnabé, por exemplo, fizessem aquelas viagens missionárias e pudessem espalhar o Evangelho. Ou seja, era o tempo certo, o tempo que Deus preparou para que Jesus viesse e ali anunciasse a mensagem. Então, primeiramente, ou seja, aliás, em segundo lugar, o tempo de Deus se cumpriu. Terceiro lugar, meus irmãos, é a segunda mensagem de Jesus, como ele diz: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. E quando Jesus diz aqui, o reino de Deus está próximo, não está falando de uma proximidade temporal, ou seja, como se faltasse alguns dias, algumas horas, alguns momentos para a sua chegada. Não, ele estava falando de uma proximidade física, ou seja, o reino de Deus está aqui, como ele disse, o reino de Deus está em vós, dentro de vós. De fato, Jesus está falando, o reino de Deus chegou, agora está aqui dentro de vocês. Ele veio trazer o reino. Jesus agora estava pregando a mensagem de um novo reinado, de um novo império. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel capítulo 7, no versículo 13, porque exatamente para nós entendermos como funcionava a mente dos judeus, do povo de Israel. Quando Jesus veio falando do reino de Deus, muitas pessoas não compreenderam qual era a mensagem de Jesus. Sabe por quê? Porque de fato eles aguardavam o Messias, e eles aguardavam que esse Messias seria um Messias libertador, seria um Messias que iria derrotar o Império Romano, seria um Messias que iria como se fosse algum general poderoso montado em um cavalo, liderando exércitos que iriam destruir todo o poder e todo o domínio dos romanos e devolveriam o reino político a Israel. Por quê? Porque eles muitas vezes não entenderam as profecias. Em Daniel 13, a profecia diz: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se a ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é o domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esta era a visão que se tornou tão popular em nação de Israel, e eles aguardavam que este dominador, este rei, este Messias iria destruir todos os povos, todas as nações, e todos se renderiam a ele, e a nação de Israel se tornaria uma nação poderosa,
politicamente inclusive, mais poderosa do que Roma, mais poderosa do que os medos, os persas, os gregos, nações ou impérios que vieram antes de Cristo, mas que foram depois substituídos por Roma. Mas eles achavam, certamente o reino de Deus que vem como Messias será ainda mais poderoso, e de fato, era um reino poderoso, mas eles não compreenderam que este reino, como disse Jesus, não era deste mundo. Jesus falava de um reino completamente diferente, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 14:17, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, ou seja, não é um reino físico, não é um reino que vai trazer um rei que vai fornecer segurança, recursos, bens ao povo. Não é um rei poderoso que vai dominar com vara de ferro sobre as nações. Ao contrário, ele vai reinar nos corações, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que Paulo diz. Jesus disse para Pilatos, quando ele perguntou: você é o rei de Deus? Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Sabe, muitas pessoas ainda hoje acreditam, esperam em um reino de Deus dominado por homens, políticos que talvez venham trazer a solução para todos os problemas da humanidade, para acabar com as injustiças sociais. Mas isso não irá acontecer, meus irmãos. Isso não quer dizer que nós não devamos lutar por justiça, por melhor recursos para as pessoas, lutar contra a fome, lutar contra a pobreza, mas não podemos esperar em um reino humano. Infelizmente, muitos ainda acreditam em messias humanos, acreditam que poderemos conquistar um mundo melhor e um mundo perfeito aqui, por meio de ideologias e atitudes e ativismo político. Nós temos que ter uma esperança que vai muito além do poderio militar, do poderio dos homens. Jesus falava de um reino, do reino de Deus, mas ele falava: o reino está dentro de vocês. É aquele rei quando domina o coração de uma pessoa, que transforma o coração de uma pessoa, que cura aquela pessoa, que liberta, que traz para que seja seu submisso, mas que ouça a sua palavra, que ouça a sua mensagem, e que seja dominado por esse Senhor, mas não politicamente, e não externamente, mas internamente. Quarto lugar, meus irmãos, a quarta informação que Jesus diz aqui é que para fazer parte deste reino é necessário mudança. Olha as palavras de Jesus: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, arrependei-vos. Meus irmãos, a palavra usada por Marcos aqui, metanoiete, que é um verbo que tem origem na palavra metanoia. Metanoia significa mudança de mente. Meus irmãos, a mudança de mente é algo muito profundo. Não é simplesmente uma mudança externa, não é simplesmente uma mudança de valores, não é simplesmente uma mudança moral, mas é uma mudança interna, uma mudança completamente libertária, que liberta o homem de tudo. Arrependimento não está relacionado a um remorso, sabe? Algumas pessoas confundem arrependimento com remorso. E nós temos dois exemplos na Bíblia, de um homem, de dois discípulos, dois apóstolos do Senhor, que foram chamados, e dois que o traíram. Um deles arrependeu-se e voltou-se para o Senhor, arrependido, completamente transformado. O outro sentiu um remorso e foi e se enforcou. Sabemos disso. Sabe, arrependimento não é simplesmente um lamento pelas consequências do pecado. Isso é um negócio muito sério. Tem pessoas que às vezes elas imaginam da seguinte forma: se eu conseguir esconder de todos e não permitir que a igreja, meus amigos, meus parentes descubram o que eu estou fazendo, está tudo bem. O mundo muitas vezes pensa assim: se ninguém souber o que eu estou fazendo, não há problema. Sabe por quê? Porque estão com medo da consequência do pecado. O que pode o pecado muitas vezes trazer? Ser rejeitado, ser julgado,
Mas enquanto se pode esconder, algumas pessoas acham que pode fazer, mas na verdade, o verdadeiro arrependimento é quando a pessoa chora, se entristece. Por quê? Porque ele está pecando contra o próprio Deus. Você se lembra de Davi? Davi dizia: eu pequei, Senhor, pequei contra ti somente. Davi reconhecia o seu pecado. Ele disse: eu nasci em pecado, eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu minha mãe. Ou seja, ele reconhecia com tristeza no coração, e ele chorava, como Jesus disse: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Lembra-se no seu 5:4. Chorar não é chorar de lamento por causa das consequências do pecado, não é chorar porque você está doente, não é chorar porque algo é errado na sua vida, mas é chorar de arrependimento porque feriu o coração de Deus. Chorar porque não consegue viver de acordo com a lei de Deus e não consegue agradar a Deus. E o arrependimento é quando a sua mente muda, é quando você reconhece e quando você tem repulsa do pecado. É quando você passa a ter repulsa do pecado, não apenas clama e chora por perdão, mas muda de vida, transforma a sua vida e para de fazer aquilo que você percebe que é errado. Sabe, infelizmente hoje, o Hernandes Dias Lopes diz algo que é muito sério. Muitos estão pregando um evangelho hoje, que é simplesmente: venha para Jesus, crê em Jesus, confie em Jesus, ame a Jesus, mas não prega o arrependimento. Esquece de pregar isso, esquece de pregar que é necessário arrepender-se dos seus pecados, porque as pessoas precisam de mudança, precisam libertar-se do pecado. Crer é importante, nós vamos falar daqui a pouco sobre crer, mas não é apenas crer, é preciso arrepender-se. É claro que nós sabemos que é só o Espírito Santo que pode levar o homem a reconhecer, é só o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas é importante, você tem que pregar a mensagem do arrependimento, você tem que chegar na pessoa e dizer: tem que se arrepender. O apóstolo Pedro pregou essa mensagem, perguntaram a Pedro: que faremos, irmãos? Ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. O apóstolo Paulo dizia: arrependei-vos. Todos os apóstolos pregavam: arrependei-vos. João Batista pregava: arrependei-vos. Essa era a mensagem. Ela não pode mudar. Nós não podemos pregar apenas creia, mas você tem que se arrepender, porque o mundo precisa de arrependimento, porque se não houver mudanças, não há transformação. É preciso pregar o arrependimento. E por último, meus irmãos, última informação está aí no final: crede no Evangelho. Crede no Evangelho, ou seja, para fazer parte deste reino é necessário mudança e é necessário também crer. E é importante agora definirmos o que a palavra crer significa. Será que a palavra crer significa acreditar? Será que é isso? Acreditar em Jesus? Acreditar no Evangelho? Simplesmente acreditar que Jesus é o Senhor, ou que Deus existe? Já foi feita uma pesquisa, meus irmãos, há pouco tempo, não faz muito tempo, no Brasil, e é uma constatação. Você pode até fazer essa pesquisa aqui na cidade, você vai descobrir isso. Talvez até em Açucena seja até maior, né? O índice ali, mas essa pesquisa foi feita em todo o Brasil e descobriu-se que mais de 80% dos brasileiros afirmam categoricamente crer em Deus. São evangélicos, católicos, espíritas, testemunhas de Jeová e de outras religiões que creem em Deus. O número de ateus e agnósticos não é muito grande, não chega a 20%, porque tem outros que creem em outros deuses, né? Mas mais de 80% afirma crer em Deus, acreditam em Deus. Você chega numa pessoa e fala: você acredita em Deus? Claro, Deus é tudo para a minha vida. Mas acontece que não adianta falar que crê, se vive como se não cresce. São chamados ateus práticos. Só acreditar não faz sentido. Acreditar que Jesus é bom, que Jesus fez milagres, que Jesus existiu, não é a mesma coisa que crer. Não é.
E aí a gente se lembra daquela palavra que Tiago diz lá na sua carta, né? No capítulo 2:19, que havia uma turma, que há uma turma que crê. Ele disse: olha, tem um grupo aí que crê, eles creem sim em Deus, eles creem e tremem de medo. Que turma é essa? São os demônios. Os demônios creem e estremecem. Então, quer dizer, acreditar não basta. Por que Tiago diz isso? Porque ele diz que a fé, a verdadeira fé, é uma fé prática, é uma fé que realmente a pessoa confia. Fé não é simplesmente acreditar, fé é confiar. Fé é colocar realmente a sua fé. É interessante isso, meus irmãos, é se jogar nas mãos de alguém sem medo. Todo mundo tem fé, você sabia disso? Até mesmo os ateus agnósticos têm fé, acreditam em algo e confiam em algo. Mas vocês querem saber que todos nós temos fé? E às vezes não é somente fé em Deus. Nós temos um tipo de fé. Por exemplo, quando você vai para Ipatinga, para Belo Horizonte, não no seu carro de ônibus, você tem fé. Você chega lá, compra sua passagem, entra no ônibus e vai embora. Você não chega no motorista e fala: ei, quanto tempo que você dirige esse ônibus? Você tem realmente experiência? Você sabe dirigir? Não, você não faz isso, né? Você tem fé, você acredita, você confia que ele vai te levar até lá, sem perigo, não é? É fé. Quando você senta numa cadeira, você chega, você não fica olhando, né? Geralmente não, né? A gente chega e senta. A gente tem fé de que aquela cadeira vai ficar inteira, não vai cair com a gente. Quando a gente pega um voo também, nós não perguntamos se o piloto sabe pilotar, a gente tem fé. Fé é confiar, sabe? E eu acho interessante porque nós cantamos hoje, né? E eu não combinei com a equipe de louvor para cantar, mas os dois últimos cantos falam exatamente o que é verdadeira fé. E eles cantaram: eu me rendo. Meus irmãos, isso é fé. Eu me rendo. E cantaram depois: eu entrego tudo a ti. Isso é fé, meus irmãos. Sabe o que é fé? É quando a pessoa está lá se afogando. E quando a pessoa está se afogando, ela fica se debatendo, tentando se salvar, mas ela não consegue se salvar, ela não consegue nadar, ela não consegue sair do lugar, e de repente ela está no mar, e o mar está levando, e aí o salva-vidas chega próximo. Muitos salva-vidas, eles são muito bem treinados. Sabe o que eles fazem? Quando ele vê que a pessoa está debatendo, ele guarda um pouco, ela aguarda um momento, até aquela pessoa perder todas as forças e começar a afundar, ou seja, já não tem mais forças para lutar. Ele vai e agarra aquela pessoa e salva. Sabe por quê? Porque enquanto a pessoa está tentando se salvar, ela não pode ser salva, ela não consegue, ela vai de repente, pode agarrar no salva-vida, e aí atrapalha, e pode de repente os dois morrerem, mas ele espera que a pessoa se entregue totalmente. Sabe, uma pessoa para ser salva, ela precisa se entregar, ela precisa confiar, ela não pode simplesmente lutar para tentar se salvar. O que é a religião? A religião não é a verdadeira fé. Religião é o homem tentando agradar a Deus, é o homem tentando se salvar por votos, talvez por sacrifícios, talvez por rituais. O homem tentando fazer de tudo para agradar a Deus, para se salvar. É como aquela pessoa que está se afogando e tentando fazer de tudo, inutilmente. Mas a fé é quando você simplesmente se entrega e diz: Senhor, eu não sou nada, eu preciso da tua salvação. É quando nós reconhecemos que nós não somos nada. Por isso a primeira bem-aventurança é: bem-aventurado os humildes de espírito. É quando você reconhece que você é um pecador miserável, que não tem chance nenhuma senão entregar a sua vida para Jesus e dizer: Senhor, salva-me, porque eu não sei. É como, eu gostaria de terminar aqui, uma história que conta de um equilibrista. Ele mandou amarrarem um cabo de aço de um prédio muito alto ao outro, da mesma altura, e ele então ali começou a fazer o seu espetáculo, e as pessoas se reuniam lá embaixo, e as pessoas se reuniam próximo, e ele então atravessava de um lado para o outro, as pessoas aplaudiam aquele espetáculo. Daqui a pouco ele coloca uma venda nos olhos e atravessa de um lado para o outro, com a venda nos olhos, e as pessoas aplaudem, e ele então pergunta, ele fala no microfone e pergunta: vocês acreditam que eu consigo atravessar com alguém nas minhas costas? Todo mundo: sim, nós acreditamos. Ele: então precisa de um voluntário. Todo mundo abaixou a mão, porque ninguém queria se arriscar, não é? E eles tinham uma fé nele, a fé de que ele conseguiria, a fé entre aspas,
de que ele conseguiria, mas ninguém teve coragem de subir nas costas dele, porque tinham medo de morrer. Claro, ele era falho, poderia falhar, não é? Mas veja, muitas vezes o ser humano é dessa forma: eu creio em Jesus, mas não tem coragem de se lançar aos pés de Jesus, porque só Jesus pode nos salvar. Mas ele sim pode, e ele tem poder para salvar, porque ele lá na cruz derramou o seu sangue para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Amém? Para concluir, meus irmãos, ainda não encerramos. Para concluir, eu gostaria de trazer 5 aplicações para as nossas vidas. Primeiro, muitas vezes buscamos coisas grandiosas. Buscamos coisas grandiosas, queremos nomes, queremos, que as pessoas nos vejam. Mas veja, Jesus, ele não começou o seu ministério público em Jerusalém, lá no centro religioso, onde a maioria dos grandes profetas, ou dos grandes pregadores, dos estudiosos da Bíblia, dos teólogos, sempre iam, porque ali se discutia tudo, era o centro religioso de Israel. Mas Jesus não, ele foi para onde? Lá para a Galiléia dos gentios, lá para a região mais desprezada. Nós temos que ser como Jesus muitas vezes também, meus irmãos, aprender a ser como Jesus, não buscarmos o reconhecimento, não buscarmos a fama, mas humildemente estar onde há a necessidade, seja em qualquer lugar. Segunda aplicação, meus irmãos, nada acontece, isso é muito importante, nada acontece fora do tempo de Deus, nada acontece fora do Kairos. Sempre o Kairos se cumprirá, meus irmãos, sempre. É o tempo de Deus, é o tempo mais perfeito. Talvez você está sofrendo, talvez você está passando por lutas, você está pensando, Deus está demorando. Deus não está demorando, meus irmãos. O tempo certo é o tempo de Deus. Ele sabe qual é o melhor tempo para você. Quanto tempo? Só Deus sabe. Mas o tempo de Deus, o Kairos de Deus, sempre irá se cumprir, sempre, porque é o tempo certo. Terceiro, o reino de Deus, meus irmãos, não é deste mundo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, alegria e paz no Espírito Santo, como disse Paulo. Ou seja, nós não devemos esperar que este mundo tenha um reino tão poderoso que irá solucionar todos os problemas do mundo. Nós temos que lutar sim. Isso não quer dizer que o cristão não deva agir politicamente, envolver-se em política, não é isso. Mas nós não podemos colocar a esperança nos homens. É um erro muito grande quando cristãos às vezes ficam sonhando com um reino de Deus, com uma teocracia no Brasil, como que se um presidente ou alguém líder da nação pudesse trazer todos os problemas para essa nação e tornar essa nação uma nação cristã. Não é um homem que vai tornar essa nação cristã, é o Espírito Santo de Deus que vai fazer isso. A nossa esperança é no reino de Deus, é um reino eterno, não um reino passageiro. Tantas e tantas tentativas de implantar o reino de Deus na terra já trouxeram tantas tristezas. Aliás, se você conhecer a história das cruzadas, você vai ver que ali nas cruzadas, os homens, eles queriam construir o reino dos céus aqui na terra. Tem um filme que vai mostrar isso, chamado Cruzada. O título original em inglês é Reino dos Céus, Kingdom of Heaven, o Reino dos Céus, porque eles acreditavam que deveriam manter o Reino dos Céus aqui na terra por meio da força, e ali houve guerras e mortandade por causa disso, por causa dos pensamentos humanos. Não, o Reino de Deus não está baseado na força humana, mas no poder do Espírito Santo no coração das pessoas. Não é por meio da espada, mas por meio do Espírito. Quarto lugar, meus irmãos, nós precisamos de arrependimento verdadeiro, de metanoia, de uma mudança de mente. Arrependimento verdadeiro não é simplesmente chorar, entristecer e continuar fazendo a mesma coisa, não, é uma mudança. Não é apenas crer, mas é uma fé que traz mudanças, que leva a pessoa a mudar a seu modo de vida. Nós precisamos do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo é que transforma o homem e que liberta o homem do seu pecado.
E por último, é preciso crer, confiar, descansar, se jogar nos braços de Deus e deixar de lutar com as nossas próprias armas, com o nosso próprio esforço. Ou seja, nós precisamos da graça, nós dependemos do Senhor, não 90, nem 95, nem 98, nem 99, nós dependemos 100% de Deus, 100%. Temos que nos lançar e chorar e clamar se for necessário para vencermos e para sermos do Senhor. Amém? Louvado seja. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Pai de amor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós exaltamos teu santo e precioso nome e pedimos ao Pai que o teu Espírito Santo, que é poderoso, que é maravilhoso, que é revelador, que é onisciente, trabalhe em nossas vidas e nos ajude a guardar essas mensagens do Evangelho, esta mensagem do Senhor Jesus, que o nosso coração seja um coração sempre disposto a se arrepender dos pecados, dos erros, das falhas, e que nossa fé seja firmada, seja uma fé verdadeira, seja um crer verdadeiro, um crer que confia, um crer que descansa, um crer que realmente coloca as suas vidas em tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Gostaria de convidar agora à frente os nossos presbíteros. Todos os presbíteros, por favor, que estão presentes. Bom, meus irmãos, agora na segunda parte eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor no nosso texto clássico, que nós sempre lemos quando vamos celebrar a ceia do Senhor, no dia como hoje. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Vamos fazer a leitura até o versículo, aliás, a partir do versículo 23. Gostaria de convidar também o diácono, pudesse estar aqui, o diácono Josias, aliás, convidar os dois diáconos que estão aqui presentes para nos ajudar. Nós temos aqui, né, o presbítero vai estar tocando. Gostaria de convidar Josias e o Juarez, por favor, que estivessem aqui à frente para ajudar a servir a ceia do Senhor, ajudar os presbíteros. Meus irmãos, abra a palavra do Senhor e vamos ler. A palavra do Senhor nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Prestem atenção, meus irmãos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Meus irmãos, discernir o corpo é ter a compreensão exata de que nós fazemos parte do corpo de Cristo, que Ele é o cabeça, e que ao fazer parte do corpo de Cristo, nós temos que ter uma verdadeira comunhão com Ele, viver em comunhão com Ele. Fazer parte do corpo de Cristo, que nós vivemos para agradá-lo, que nós vivemos uma vida de santidade. Por isso nós não podemos participar de qualquer maneira. O apóstolo Paulo não diz e nem nos orienta a não participar, ao contrário, ele diz: examine-se, pois, o homem, e assim coma do pão e beba do vinho. Nós necessitamos sim de participar. Meus irmãos, todas as vezes que participamos, nós estamos sendo alimentados espiritualmente.
De fato, o corpo, ou seja, o pão não se transforma em carne, não há uma transubstanciação. O pão não se transforma em carne, nem o suco, o vinho se transforma em sangue. Entretanto, espiritualmente, Cristo está aqui entre nós. Ele está presente entre nós, porque isso aqui não é apenas um simples memorial. Na verdade, nós estamos aqui anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. É mais do que um memorial. Cristo está aqui entre nós, e nós estamos confirmando a nossa fé, que nós cremos e nós nos entregamos a Ele, porque Ele, sim, Ele selou o pacto com o seu sangue. Ele selou o pacto que receberia toda a ira de Deus, toda a justiça de Deus, e é por isso que nós temos a vida eterna, porque Ele a conquistou por nós. Amém? Então nós temos que ter esta consciência. Eu gostaria de pedir aqui ao presbítero Célio que ele ore consagrando esses elementos ao Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, nós te louvamos nesta noite, te agradecemos, ó Deus, que o Senhor nos concedeu esta oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, neste momento único, ó Deus, que, ó Deus, participar, ó Deus, da ceia do Senhor. Neste momento ao qual nós consagramos, ó Deus, esses alimentos que simbolizam o teu corpo, o teu sangue, martirizado ali na cruz do Calvário em prol dos nossos pecados. Abençoe, ó Pai, cada um que estará participando nesta noite, possa sair daqui, ó Deus, revestido, ó Deus, da tua graça e da unção poderosa do teu Espírito Santo. Nós te agradecemos tudo em Jesus. Amém. Amém. Gostaria agora que os irmãos ficassem de pé, e enquanto o nosso irmão vai cantar o hino aí, que ele deve ter preparado, os irmãos então vão receber aí esses elementos. O meu cálice elevo a ti, Senhor, venho encher e o faze transbordar. Pai celeste, dá-me sempre o teu poder. Vem, Senhor, minha vida transformar. O meu cálice elevo a ti, Senhor, venho encher-me o faze o transbordar. Pai celeste, dá-me sempre o teu poder. Vem, Senhor, minha vida transformar. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, eu te amo. 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 Aleluia.
Vamos todos então participar, meus irmãos. Santo Deus, eterno Pai, Senhor, nós louvamos, Senhor, pela sua oportunidade maravilhosa, Senhor, de estarmos reunidos na tua casa, Senhor, nesse momento de comunhão, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, Senhor, em todo esse tempo, essa noite, Senhor, que o Senhor, teu Espírito Santo venha estar renovando as nossas vidas, Senhor, a cada manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida da tua igreja aqui nesse lugar, Senhor, que ela venha crescer, Senhor, só em número, Senhor, mas sem espírito em verdade, Senhor. Abençoa, Senhor, os irmãos que nos puderem estar aqui nessa noite também, Senhor, os enfermos, Senhor, os irmãos onde estiver, Senhor, esteja abençoando ali, Senhor, confortando em nome de Jesus, Senhor. Nós agradecemos também pelos irmãos das congregações, Senhor, os irmãos que estão, os obreiros que estão no campo, Senhor, que esteja ali abençoando, Senhor, e fortalecendo a cada dia, Senhor, que o teu evangelho venha crescer, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Nós agradecemos por esse privilégio em nome do teu filho amado Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, ainda de pé, vamos receber a bênção. Depois eu espero que um minutinho mesmo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o Senhor em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Só um segundinho, meus irmãos. Vocês todos receberam um boletim. No boletim tem informações, alguns avisos. Essa semana será a semana de oração. Então nós temos ali a escala. Gostaria que os irmãos pudessem vir participar, estar orando conosco. No próximo sábado haverá um trabalho com jovens, está lá, tem informação também. Os jovens todos estão convidados. Será um trabalho, será lá na casa. E então, meus irmãos, estejam atentos aí a respeito disso. Às terças-feiras também nós estamos tendo estudo aqui, um novo estudo que é um estudo bíblico. Os irmãos quiserem participar, está aí também essa informação, hein? Os irmãos podem procurar, tá bom? Os irmãos têm uma semana abençoada na presença de Deus. Aqui no mundo de ilusão, muitos vão subir, muitos vão ficar aqui no mundo de ilusão. Eu quero morar com Jesus, o meu Senhor. Não quero ficar neste mundo de horror. Eu quero subir com o meu Senhor Jesus. Não quero ficar, mas quero subir com o meu Jesus.